Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, super interessante. Vamos analisar uma perspectiva teológica bem específica sobre o que significa ser homem e mulher. A ideia central aqui é tentar entender como é que a existência de dois sexos, e não apenas um, pode ser um reflexo da imagem do próprio Deus. E para começar, tudo parte de uma pergunta bem direta. Então a análise toda começa com essa pergunta, que está bem no centro da discussão. Por que a humanidade foi criada como um homem e mulher? Quer dizer, por que não só um tipo de ser humano, mas dois, distintos? E a fonte que a gente está analisando oferece um caminho bem claro para isso. A resposta, segundo ela, se divide em três jeitos, três formas principais pelas quais a humanidade reflete a imagem de Deus. Vamos dar uma olhada na primeira delas. O primeiro pilar é esse aqui: unidade e relacionamento. A visão apresentada é de que a criação de duas pessoas diferentes, homem e mulher, abre a porta para um tipo de relação interpessoal, uma harmonia que seria um espelho da própria natureza de Deus. A ideia aqui é que os seres humanos não foram feitos para viver isolados. Essa busca por unidade que a gente vê de forma mais intensa no casamento é vista como um reflexo da pluralidade que existe dentro da própria Trindade. Ou seja, não somos seres solitários porque fomos criados à imagem de um Deus que ele mesmo existe em relacionamento. E a fonte aponta para um detalhe curioso lá em Gênesis, o uso do plural, façamos, nossa. Isso é interpretado como uma pista, sabe? Um sinal dessa pluralidade dentro de Deus, que depois se reflete na criação do homem e da mulher, feitos um para o outro, para o relacionamento. Agora vamos para o segundo ponto, que é sobre a igualdade fundamental em valor e em pessoalidade entre homem e mulher. E olha, este é um pilar crucial para a gente conseguir entender todo o resto do argumento. O texto argumenta que a nova aliança vem e reforça essa igualdade de um jeito muito explícito. Pensa só, o Espírito Santo é dado para todo mundo, filhos e filhas. O batismo entra no lugar da circuncisão, que era algo só para os homens. E para completar, Paulo diz em Gálatas que essas distinções de status, inclusive entre homem e mulher, já não valem mais em Cristo. A mensagem é que não há cidadãos de segunda classe. E aqui está a analogia central que o texto usa. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são vistos como iguais na sua essência divina, na sua importância, homem e mulher são apresentados como iguais em valor, em pessoalidade, diante de Deus. A igualdade de ser é a base de tudo. Ok, agora a gente chega no terceiro e talvez mais complexo pilar. A fonte argumenta que, mesmo com essa igualdade de valor que a gente acabou de ver, existe uma diferença nos papéis. E, de novo, a analogia é com a Trindade. Essa comparação aqui deixa o ponto bem claro. A defesa é que ter papéis diferentes não significa ter valor diferente. Do mesmo jeito que o pai tem o papel de enviar o filho e o filho tem o papel de obedecer, e nenhum deles é menos Deus que o outro, o argumento é que papéis diferentes no casamento também não diminuem a igualdade de valor entre o homem e a mulher. Para entender essa ideia de papéis diferentes, o texto apresenta isso como uma história, sabe, com começo, meio e fim. Primeiro tem o plano original na criação. Depois vem a bagunça que a queda causou nesse plano. E por fim, o resgate desse plano original através da redenção. E aqui está o ponto central. O texto afirma que essas diferenças de papéis não são consequência do pecado. Muito pelo contrário, elas fariam parte do plano original, daquela criação que foi chamada de muito boa. Para sustentar essa ideia, a fonte vai buscar várias pistas lá no texto de Gênesis. A ordem da criação, com Adão vindo primeiro. A descrição de Eva como uma auxiliadora idônea. O ato de Adão nomear os animais e a própria Eva, e até o fato de Adão ser o representante da humanidade na hora do pecado. Tudo isso é visto como um sinal dessa liderança original. Então a maldição, lá de Gênesis 3, não é vista como o começo da liderança e da submissão, mas sim como a corrupção disso tudo. A liderança que era para ser amorosa vira dominação e a submissão que era para ser voluntária vira uma briga por controle. A harmonia original se quebra. É aí que a redenção entra. Mandamentos como esse no Novo Testamento são vistos não como uma continuação da maldição, mas sim como o antídoto para ela. É um chamado para restaurar aquela ordem de amor e humildade da criação, onde a liderança é com sacrifício e a submissão é voluntária e respeitosa. Certo, vamos agora para a aplicação prática de tudo isso. Como é que essa estrutura teológica se reflete na vida da igreja hoje em dia? Bom, aqui o assunto gera bastante debate. O material que a gente analisou descreve duas posições principais no meio evangélico. De um lado, a visão igualitária,
que defende que todos os cargos e funções estão abertos para homens e mulheres. Do outro, a visão complementarista, que, com base nessa estrutura de papéis que vimos, argumenta que certas funções de liderança e ensino principal são reservadas aos homens. É importante deixar claro que a fonte que estamos usando aqui defende a posição complementarista. Mas o nosso objetivo não é endossar uma ou outra, e sim descrever essa linha de pensamento, reconhecendo que as duas visões têm defensores muito sérios hoje em dia. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, daquelas para a gente ficar pensando, sabe? Como é que um modelo que é todo baseado numa tal ordem da criação conversa com o nosso mundo de hoje, onde as ideias sobre papéis estão mudando o tempo todo? É uma pergunta que, nossa, coloca essa teologia bem no meio das discussões culturais que a gente vê por aí. Com certeza é algo que dá o que pensar. Foi um prazer ter a companhia de todos nesta análise.